Questão número 6 de prismas. Nós temos uma figura geométrica aqui que representa um triângulo regular e uma certa profundidade. Esta figura ela foi repartida e retirada a 3 outros prismas, também de forma a formar um triângulo regular, porém com um comprimento de x sobre 2. E a pergunta é o volume dessa coisa que sobrou, que parece um Toblerone. Bom, aqui é importante perceber o seguinte, já de início. Triângulo regular. Uma base com triângulo regular significa que isso aqui é um triângulo equilátero, meu caro amigo. Portanto, este lado também vale 3, assim como este também vale 3, que aqui eu não vou colocar para não poluir o desenho, vou pôr desse lado, vale 3. Da mesma forma, aqui nesse triângulozinho, ou nesse pequenino triângulo, nós também temos x, e aqui também valendo o mesmo x. Essa é a primeira dica. A segunda dica, x sobre 2 é exatamente esta medida, x sobre 2. O que pode ser também prolongado aqui, x sobre 2, x sobre 2, x sobre 2. Isso vai nos ajudar na profundidade desse prisma. Perceba que eu estou pensando no prisma como um todo, reposicionando essas peças novamente onde foram retiradas. Essas peças, inclusive, têm um volume de raiz de 3, segundo o texto, e que a razão ou a proporção de D para x é que D é 5/8 de x. Uma vez feitas essas observações, nós precisamos pensar na forma de calcular o volume desse Toblerone, sem esses pedaços. Nós sabemos que precisamos calcular a área de um prisma de base triangular. Portanto, aqui eu vou desenhar o prisma como se estivesse no começo, sem ter repartido nada, inteiro por completo. Nós temos aqui ele de pé, com a sua base de triângulo regular, 3, 3 e 3. E aqui é o segredo, essa altura. Essa altura do meu prisma original, grandão, seria a somatória de D com D com D e D, ou seja, 4Ds, mais 3 metades de x, 3x sobre 2. Tudo isso representa essa altura gigante. E a pergunta que ele tanto quer seria o volume. O volume que ele quer seria o volume do total menos 3 pedacinhos de raiz de 3. Portanto, aqui nasce a nossa pergunta. O volume total menos 3 pedacinhos, que equivale a raiz de 3. Bom, qual seria o volume do total, então? Nós temos todos os segmentos desenhados. O nosso triângulo é um triângulo equilátero, portanto, vamos calcular esse volume total. Esse volume total será lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isto daqui é a área da base. Que base é essa? É a base de um triângulo equilátero. E esta é a fórmula do triângulo equilátero. A altura é justamente todo esse caminhão de letras. Vamos lá. Então, este volume total será igual a lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes Hzão. Quem é Hzão? Hzão é 4Ds. E quem é D? D é 5/8 de x. 5/8 de x. Mais 3 meios de x. Agora aqui não seria interessante para nós cortarmos esse 4 com esse 8, sobrando 2 apenas embaixo. Note que agora os cálculos vão ficar um pouco mais fáceis. O volume total então será 9 sobre 4, raiz de 3, que multiplica
5 meios de x mais 3 meios de x. 5 meios com 3 meios, ora bolas, isso vai dar 8 meios. Então, 9 quartos, raiz de 3, vezes 8 meios de x. 2 vezes 4 vai dar justamente 8, que corta aqui em cima. Sobrou 9 raiz de 3x. Esse seria o volume total. 9 raiz de 3 vezes x. Agora, como que nós podemos finalizar essa questão? Sem o x, nós não vamos conseguir. Nós temos que pensar nesse volume individual. Este pedacinho pequenino. Este pedacinho pequenino apresenta um volume, que aqui eu vou desenhar logo abaixo. Portanto, peço desculpas aqui pelo aperto de informações. Mas nós temos este volume. Como ele deve ser calculado? A área da base vezes a altura. Então, o volume do pequeno será a área da base, também é uma base triangular, triângulo equilátero, x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é justamente este pedacinho. Lembrando que nós tombamos também aqui, né, a figura, estou imaginando isso como uma área da base, e isto aqui como uma altura, x sobre 2. O volume de um desses é raiz de 3. X vezes x quadrado dá x ao cubo. A raiz de 3 continua aqui. E 2 vezes 4, 8. Perceba que nós vamos cortar o x, chegando a x ao cubo igual a 8. Perdão, cortando a raiz, né? E aqui x igual a 2, que é a raiz cúbica. Se o x vale 2, nós temos então a continuação do volume total, que aqui nós podemos progredir aqui. O volume total então será 2 vezes 9, 18, raiz de 3. Chegamos ao volume total, finalmente. Portanto, o volume da incógnita será 18 raiz de 3 menos 3 raiz de 3. Portanto, este volume é 15 raiz de 3. Novamente, duas figuras que precisam da nossa atenção, achando a área da base e definindo as incógnitas.